Um aspecto muito importante dos vetores é o fato de que eles podem ser escritos em termos de outros vetores. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor qualquer E1 apontando numa certa direção, e a gente tem um outro vetor E2 apontando em outra direção, a gente pode escrever qualquer vetor A como sendo uma soma vetorial desses dois vetores. É claro que não basta a gente somar simplesmente esses dois vetores, a gente tem que somar esses vetores multiplicados por algum valor escalar, né? O valor escalar ele é um valor que vai simplesmente fazer com que o tamanho do vetor ele seja aumentado ou diminuído. Por exemplo, se você tem aqui um vetor A e multiplica ele por uma constante 2, por exemplo, que é um valor escalar, você vai obter um vetor B que vai ter o dobro do tamanho de A. Então a gente pode dizer que B é igual a 2 vezes A. Então isso permite que a gente escreva qualquer vetor em termos de outros dois vetores. A gente pode fazer uma descrição de um vetor num plano como sendo um vetor A igual a um escalar alfa vezes um vetor E1 mais um escalar beta vezes um vetor E2. Apesar de ser fácil a gente determinar o vetor A, se a gente tem alfa, E1, beta e E2, se a gente tiver o vetor A e quiser descobrir os valores de alfa e beta, não é simples se a gente não tem um caso especial, que é o caso em que o ângulo aqui entre os dois vetores é de 90 graus. Então, não é à toa que toda vez que a gente vai falar lá de um sistema de referência, a gente usa um sistema que a gente chama de um sistema ortogonal, ou seja, a gente tem um sistema em que os eixos de referência, que seriam as direções desses vetores, do que a gente chama, que formam uma base, essas direções elas são ortogonais. Então, nesse caso especial, é fácil da gente determinar quais são esses escalares, porque basta a gente fazer uma decomposição usando relações trigonométricas. Então, se a gente tem aqui um vetor A, e a gente tem aqui um eixo que a gente costuma chamar de x, e aqui um eixo que a gente costuma chamar de y, a gente pode dizer que o vetor A vai ser descrito como sendo igual a uma constante AX vezes um vetor que tem norma 1, um módulo 1, né, que aponta na direção do eixo x, que a gente costuma chamar de i, mais AY vezes j, que é um vetor unitário que aponta na direção do eixo y. Então é nessa direção aqui. Então não fica difícil da gente imaginar que assim como aqui a gente podia multiplicar E1 por um escalar mais E2 multiplicado por outro escalar e obter qualquer valor de qualquer vetor nesse plano, desde que a gente usasse valores de alfa e beta diferentes, aqui é a mesma coisa. Só que os nossos vetores E1 e E2 são, em especial, esse vetor I e vetor J, que são vetores que têm um tamanho 1. Então, agora, se a gente usa então, esses dois vetores unitários, a determinação dessas duas constantes, que a gente chama de componentes vetoriais, nos eixos x e y, respectivamente, é simples através da relação trigonométrica. Né? Então, a gente pode olhar lá para o vetor e verificar o seguinte, que a componente desse vetor nessa direção aqui vai ser AX. E ela vai ser dada por módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, veja que o módulo aqui é simplesmente o comprimento do vetor. Esse outro tamanho aqui, ele vai ser A vezes o seno de θ. Só que notem que isso aqui corresponde justamente à projeção desse vetor nesse eixo y aqui. E aqui seria o eixo x, né? Então, notem que A seno de θ corresponde a AY. Então, para a gente determinar as componentes, a gente simplesmente projeta o vetor geometricamente nessas direções x e y. Uma coisa importante sobre essas projeções é que elas podem ser positivas ou negativas. Veja que falar em sinal de um vetor é um negócio que não faz sentido.
Porque um vetor ele é um objeto matemático que aponta numa direção de um espaço e tem um valor numérico associado a ele, que é o módulo, né? Mas não existe uma direção do espaço que seja negativa. Agora, a partir do momento que você escolhe um sistema de referência, ou seja, você escolhe uma base de referência, as projeções podem ser negativas. Quando que elas vão ser negativas? Bem, se a gente olhar aqui para o ângulo θ, que ângulo é esse, né? O ângulo θ é esse ângulo aqui. Só que o cosseno e o seno, eles podem ser positivos ou negativos. Quando que eles vão ser positivos ou negativos? Só a gente pensar lá no círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico vai ser um círculo que está associado aqui a duas direções do espaço. E aí a gente pensa no seguinte, se eu tenho um ângulo θ, eu vou ter uma reta aqui que faz um ângulo θ em relação a esse eixo horizontal. O que vai ser o seno, o que vai ser o cosseno? Se a gente pegar essa projeção aqui, a gente tem o cosseno. Então a gente pega esse raio que sai do centro do círculo, vai até a borda dele, e a gente desce verticalmente aqui e chega nessa posição. Essa distância entre esse eixo vertical e esse ponto aqui, pensando nesse eixo que passa verticalmente aqui, vai ser o cosseno do ângulo θ. Só que notem que valores que apontam para a direita aqui, que estão nesses dois quadrantes aqui à direita, são os valores positivos de cosseno. Então, o cosseno é positivo aqui e aqui. Aqui ele tem valores negativos. Então, se a gente pegar um ângulo θ aqui que é maior do que 90 graus, a gente vai ter um cosseno que é negativo. Então, se a gente pensar num caso desse, quando a gente pega A, que é um valor numérico estritamente positivo, porque ele é simplesmente o comprimento do vetor, e multiplica pelo cosseno de θ, sendo que θ é maior do que 90 graus, a gente vai acabar ficando com um valor de AX que é negativo. Como que a gente interpreta isso? Né? A gente pode interpretar isso da seguinte maneira. Se a gente tem lá o nosso eixo x, e aí a gente tem um vetor que está assim, a gente tem um ângulo θ maior do que 90 graus em relação ao eixo x. A gente pode imaginar aqui que tem um outro eixo y passando aqui, fica mais fácil. E a gente pode notar o seguinte, que se a gente projetar uma luz aqui verticalmente para baixo, a gente vai projetar uma sombra desse vetor, mais ou menos aqui assim. Então notem que a sombra desse vetor é como se fosse uma flechinha que aponta no sentido negativo do eixo x. Então isso implica que a gente tem uma componente cujo comprimento é associado a esse tamanho dessa projeção aqui, só que essa projeção aponta no sentido negativo. Então ela é uma projeção negativa. Então, a mesma coisa acontece para o eixo vertical, né? Para a função seno. A gente acaba tendo projeções que podem ser maiores ou menores do que zero, dependendo do ângulo que a gente tem. Então, a gente acaba tendo um outro fator importante aqui, que é que quando a gente vai falar de ângulos, em geral, a gente não dá esse ângulo que seja maior do que 90 graus. A gente costuma denotar ângulos que sejam entre 0 e 90 graus. Então, a gente pode pensar nesse ângulo alfa aqui. Notem que se a gente pegar e projetar esse vetor A nessa direção aqui do eixo x, através desse ângulo alfa, a gente vai ter que a projeção AX vai ser igual a A vezes o cosseno de alfa. E isso vai dar esse comprimento da mesma maneira que se eu pegar e utilizar A vezes o cosseno de θ, porque existe uma relação, né, entre você pegar o cosseno de um ângulo θ e de 180 menos θ, que seria esse ângulo alfa. Eles têm, na verdade, o mesmo valor. Só que eles diferem na questão de sinal. Né? Se a gente pegar o cosseno aqui desse ângulo, a gente vai ter um cosseno negativo. Só que o cosseno de alfa é positivo. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem que colocar um sinal aqui meio que à mão, digamos assim. Então, esse sinal ele não vai aparecer automaticamente. Tá? Então, a gente tem duas alternativas. Usar sempre um ângulo θ medido em relação ao eixo x no sentido anti-horário, como a gente vê aqui, né, esse ângulo θ medido no sentido anti-horário. Ou a gente pode utilizar o ângulo alfa, só que aí a gente tem que pensar nesse sinal aqui,
porque a gente tem que colocar a mão, né? Pensar na projeção, se ela aponta no sentido negativo, a gente põe o sinal negativo aqui, senão a gente não põe. Então, pode parecer assim que inicialmente é mais claro a gente simplesmente utilizar sempre o ângulo θ. Mas na prática, na verdade, é muito mais comum que a gente use sempre ângulos entre 0 e 90 graus. Então, isso é uma coisa que a gente acaba acostumando a fazer, mas aí a gente tem que sempre lembrar dessa questão do sinal negativo aqui, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar também é que a gente tem um outro caso possível, que é o de a gente ter uma projeção completa na direção de um eixo. Isso vai ser bastante relevante lá na parte de dinâmica, porque é muito comum que a gente escolha um sistema de referência de maneira que uma força ela aponte diretamente na direção de um eixo. Então, se a gente pensar aqui num vetor que aponta na direção de um eixo y, quais vão ser as projeções no eixo x e no eixo y? Bom, veja que aqui o ângulo θ é de 90 graus. Então a gente pode dizer que AX vai ser igual a A vezes o cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. E AY vai ser igual a A vezes o seno de 90 graus. Só que o seno de 90 graus é 1. Então a gente percebe que a projeção no eixo Y do vetor, que eu estou chamando de A, vai ser exatamente igual ao próprio módulo do vetor. Então isso são características dos vetores que são importantes a gente entender, não só para essa parte de movimento bidimensional, mas também depois para a parte de forças.